Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai desvendar aquele material que é incrivelmente denso e trágico por trás do herói mitológico mais famoso do mundo. Geralmente, a história de Hércules é lembrada só por aqueles feitos absurdos de força bruta, né? Mas quando a gente vai direto aos textos originais, o que aparece é uma narrativa muito mais sombria e complexa do que imaginávamos. E é isso que nos leva a esta pergunta central. O que leva o herói mais forte do mundo a enfrentar 12 tarefas simplesmente impossíveis? Vamos mergulhar nessa questão porque ela muda toda a nossa perspectiva. Esses 12 trabalhos não são um checklist de um super-herói querendo mostrar serviço. Na verdade, eles representam uma busca desesperada por absolvição. É uma jornada de penitência que nasceu de uma dor indescritível. Então, para entender o peso real dessas missões, a gente precisa voltar lá para o começo. Seção 1. O nascimento do herói, suas origens e os perigos. O que é muito interessante aqui é como o texto já estabelece que essa força imensa e os inimigos divinos do herói estavam presentes desde o primeiríssimo dia. Sendo um filho bastardo de Júpiter com Alquêmena, ele já atraiu de imediato a antipatia mortal de Juno, a esposa de Júpiter. Imagina a cena. Os bebês dormindo num berço improvisado, feito de um escudo de bronze. Aí, Juno manda 2 serpentes venenosas para acabar com ele. Enquanto o irmão chora de pânico, Hércules, que pelo jeito nunca soube o que é medo, simplesmente agarra uma cobra em cada mão e as estrangula, salvando os dois da morte certa. Seção 2. A queda e a penitência, marcada por uma loucura súbita. Anos depois, o herói já tinha crescido, casado com a princesa Mégara e formado a sua própria família. Só que a deusa Juno continuava de olho. Movido por uma loucura repentina e espumante enviada justamente por essa deusa vingativa, o herói entra num delírio aterrorizante. O texto original é super gráfico, descrevendo os anos revirando, injetados de sangue, enquanto uma espuma cobria a barba dele. Achando que estava numa carruagem imaginária invadindo as muralhas de Micenas, ele solta essa frase trágica que ecoou pelo palácio. Ainda vejo inimigos no campo de batalha. Mas nesse delírio completamente cego, os monstros que ele viam eram, na verdade, a sua própria família. E esse é o ponto crucial. O despertar dele, cheio de culpa e horror, é a verdadeira âncora emocional que exige esses 12 atos de penitência. Minerva até teve que derrubá-lo com um raio antes que ele atacasse o próprio pai, Júpiter, na tentativa de acordá-lo. Quando ele recobra a consciência e vê a destruição absoluta que causou à esposa e aos filhos com as próprias mãos, a dor é insuportável. Vagando sem rumo, um oráculo aponta o único caminho para a purificação. Ele teria que se submeter ao seu primo e rival, o rei Euristeu, para realizar missões consideradas absolutamente impossíveis. Seção 3. A luta contra as feras. O início da fase de redenção. Entrando nessa primeira fase, as tarefas exigem puramente os músculos e aquela energia física implacável dele. Quando a gente agrupa essas batalhas, o ímpeto e a escala dessa caçada aos monstros ficam muito claros. Tudo começa com o leão de Nemeia, que tinha uma pele tão grossa que quebrava as flechas e até o porrete do herói. A solução? Ele lutou com as mãos limpas, estrangulando o felino dentro de uma caverna e pegou a pele invulnerável para usar como armadura. Depois veio a Hidra de Lerna, aquela serpente gigante que regenerava as cabeças cortadas. O pântano quase foi o fim dele, até que ele pede ajuda a Iolau para cauterizar os ferimentos com fogo, enterrando a cabeça imortal sob uma montanha. E para provar que a persistência era tão vital quanto a força, ele passa um ano inteiro só para capturar a elusiva corça com chifres de ouro que pertencia à deusa Diana. O quarto trabalho ilustra de forma brilhante o humor sombrio que existe no texto-fonte. A missão era capturar um javali monstruoso vivo. Ele arranca as presas da fera e a carrega nas costas de volta para o rei. A imagem mental disso é fantástica. O contraste do semideus colossal e destemido com um monarca tão apavorado que sai correndo e se esconde dentro de um gigantesco tonel de bronze. Seção 4. Força, astúcia e traição. Acontece que, à medida que as provações avançam, só ter músculos não é mais suficiente. O rei Euristeu saca que na força bruta o herói é imbatível. Então a tática muda para a humilhação. E essa transição mostra perfeitamente a evolução do intelecto do herói frente a desafios aparentemente intransponíveis. A missão era limpar montanhas de estrume acumuladas por anos nos estábulos do rei Augeas. E o pior, em menos de um dia. Fisicamente, era impossível cavar tudo isso a tempo.
A solução genial exigiu engenharia. Ele viu um rio próximo, cavou um desvio imenso e fez a água lavar toda a cavalariça de uma vez só, devolvendo o rio ao curso normal em seguida. Mesmo com a sujeira até a cintura por horas a fio, o bom humor dele brilha na tradução. Ouro ou esterco, esta aposta não perco. Tinha uma recompensa em jogo, 1/10 do imenso rebanho. Só que, mostrando o pior da natureza humana, o rei Alges quebra a promessa depois que o trabalho foi feito. Diante dessa afronta total, o herói não deixa barato. Levanta o atrevido proprietário nos braços e o estrangula pela traição. O desafio seguinte traz criaturas aterrorizantes, as aves de Lagos Tínfali, que eram feitas de metal. Com o céu escurecido por elas, a força muscular não ia adiantar nada, já que elas ficaram escondidas num pântano cheio de espinhos. Mais uma vez, a astúcia ganha o dia. Ele tira do bolso um par de símbolos e toca com uma força tão estrondosa que espanta as aves do esconderijo. Quando elas sobem e tapam o sol, transformando o dia em noite, ele usa uma tocha para iluminar o cenário e lutar. E exterminar essa chuva de aves de ferro exigiu algo quase surreal. O texto especifica que ele desferiu nada menos que 10.000 golpes contínuos com seu poderoso porrete, derrubando várias a cada movimento. 10.000 é um número que simplesmente destaca um nível de resistência e vigor que desafia qualquer limite humano. Seção 5. Aos limites do mundo, enfrentando inimigos distantes. As missões agora o empurram para as extremidades do mundo conhecido, contra inimigos cada vez mais excêntricos. Caminhando por sangue e decepções, cada vitória só o leva mais fundo no desconhecido. Primeiro a rainha amazona, Hipólita, que na verdade o recebeu bem e ia entregar seu cinto pacificamente. Só que uma mentira da deusa Juno fez as guerreiras atacarem, forçando um duelo trágico onde a rainha acabou sendo morta. Depois, ele doma os cavalos de Diomedes, atirando o próprio rei cruel para servir de alimento para os animais que comiam gente. E por fim, usa pura força bruta mesmo para dobrar os chifres do feroz touro de Creta de encontro ao chão. Mais longe ainda, ele precisa roubar o gado cor-de-sangue que era guardado por um cão de 2 cabeças, o Ortro, irmão do infame Cérbero. E olha a provocação confiante dele. Se você fosse como seu irmão ainda, teria alguma chance. Ele soltou essa ironia sem nem piscar, 1 segundo antes de quebrar os 2 pescoços do cachorro infernal com as mãos nuas. Aí aparece o verdadeiro dono do rebanho, o gigante Gerião. Uma aberração física formidável, gigante da cintura para baixo, mas com 3 troncos inteiros armados com espadas e escudos da cintura para cima. O combate se arrastou pela tarde toda, até a tática falar mais alto. Ele esmigalhou as pernas desse monstro de 3 corpos e conseguiu levar o gado rubro. Mas a viagem de volta gerou uma missão secundária igualmente lendária. O material-fonte faz questão de lembrar que, mesmo fora das missões oficiais, o perigo não dava trégua de jeito nenhum. O gigante canibal Caco tentou ser esperto roubando as vacas e arrastando elas pelo rabo para disfarçar o rastro das pegadas. Uma tática até que boa, se não fosse por um mugido infeliz no fundo da caverna. E aí, no meio do fogo e do caos de uma gruta cheia de ossos, a força implacável do nosso herói entra em ação, quebrando rochas gigantes e sufocando o ladrão no escuro. É muito fascinante ver como a agilidade de raciocínio dele se adapta super rápido. O contraste é gigante. De uma luta grotesca destruindo o Gerião, ele passa a buscar as maçãs de ouro no penúltimo trabalho, onde a violência não serve para nada. Ele se oferece para segurar todo o peso do céu no lugar do titã Atlas, para que o titã buscasse as maçãs. O titã, obviamente, tenta passar a perna e deixá-lo ali, segurando o firmamento para sempre. Mas com raciocínio rápido, ele finge aceitar o fardo, pede só 1 segundinho para ajeitar a carga, e assim que Atlas pega o mundo de volta nos ombros, o herói sai andando com a recompensa. Enganou perfeitamente uma das divindades mais antigas do cosmos. Seção 6. A jornada ao submundo. O último desafio. Finalmente, o monarca Euristeu esgota todas as opções e manda o herói literalmente descer ao reino dos mortos. O ritmo da história desacelera bastante aqui, envolto nas sombras misteriosas do rio Aqueronte e nos rostos assustadores de lendas que já se foram. Sem demonstrar pavor, ele avança acompanhado por Minerva e Mercúrio, passeando entre heróis do passado amaldiçoados. O acordo selado com Plutão era simples, mas perigoso. Ele poderia levar o temível Cérbero, desde que não usasse nenhuma arma para tirá-lo da toca infernal. Mas além de monstros de 3 cabeças, é lá que ele encontra o coração partido que deu início a tudo isso. Deparando-se com os espíritos luminosos da sua amada esposa e dos filhos inocentes, vítimas daquela loucura implantada por Juno, ele desaba.
e o apelo choroso dele transcende o papel de guerreiro musculoso. Perdoe-me, eu não sabia o que estava fazendo, não estava em meu juízo. Ele cai em prantos incontroláveis. E as vítimas da tragédia, conhecendo a verdade da interferência divina, o perdoam. É um encerramento emocional massivo para a catástrofe que precipitou esses atos brutais. A gente deixa o bestial cérebro para trás, devolvendo o guardião canino a Plutão, e assim termina a série épica de provações. Mas é impossível não refletir sobre esta ideia final. Vencer leões invulneráveis, sustentar a Ababa Celeste e viajar ao inferno provaram a sua glória incontestável, é claro. Mas aquele perdão arrancado das trevas nos deixa uma dúvida profunda. Será que os grandes sacrifícios limpam permanentemente a alma torturada? Ou o fardo dos nossos erros passados é uma rocha que sempre carregaremos nas costas? Essa é uma questão complexa que, com toda certeza, merece ser pensada e discutida. Fica aí a reflexão.